Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets de hoje no ar. Sextou, Matheus Montenegro, tudo bem com você? Melhor agora, meus queridos. A melhor parte da minha quinta-feira. Sempre gravamos um dia antes o programa aqui para vocês, diariamente, os acompanhando e trazendo embasamento. Como sempre dizemos, a gente não promete green, a gente promete responsabilidade. Análises embasadas com muita estatística, muito conhecimento agora e aqueles recadinhos de sempre rápidos. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o hypar. É um programa gratuito, estamos crescendo muito, inclusive a meta aumentou, tá, Fábio? 3.500 inscritos até o final do mês. Agradecemos demais por essa semana maravilhosa. Queremos retribuí-los aí. Assim esperamos com Greens. Por isso, vamos que vamos analisar os jogos dessa sexta-feira. Sextou, Fábio Hermano. Do jeitinho que você gosta. Arabão e bumbum desliga. Olha só. É isso. E é pelo Arabão que a gente começa Al Ittihad e Al Hilal, tá? Confronto pesado aí. Quarto contra quinto colocado, Matheus Montenegro. O Al Hilal ainda não perdeu, tá? Tem um ataque melhor e tem uma defesa um pouco melhor do que o Al Ittihad nessa sequência. O Al Ittihad que inclusive vem de 2 jogos aí sem vencer, tá? No campeonato. Ele empatou com o Al Faiha e perdeu do Al Nassr, né? Que é um parâmetro já interessante. Al Nassr que é líder com 100% de aproveitamento. Cara, eu acho que essa temporada o Al Ittihad ele chega abaixo do Al Nassr e também do Al Hilal, que é o adversário da vez, né? Lembrando que o Al Ittihad, os aurinegros, são atuais campeões, né? É o time do Fabinho, do Kanté, do Benzema, do Bergwijn. Por outro lado, a gente tem um Al Hilal que ele é mais completo, tá? O Al Ittihad, ele do meio para frente é muito forte, mas o sistema defensivo deixa muito a desejar. Jogadores desconhecidos ali não estão no mesmo nível do meio para frente. Enquanto isso, o Al Hilal é um time mais completo, né, velho? Um time que no sistema defensivo tem o Koulibaly na zaga, tem o João Cancelo, tem o Bono, goleiro marroquino, no gol. Goleiro no gol é maravilhoso, né? E tá invicto na temporada, né, Fábio, mano? Vencendo quase todos os jogos. O empate que ele teve foi fora de casa contra o Al Ahly, que é um dos mais... Al Ahly, né? O Al Ahly, que é um dos mais fortes aí do Campeonato Saudita. E o Al Qadisiyah também, que foi quinto lugar na temporada passada. Então, os jogos que ele não venceu foram jogos difíceis. O resto, ele passou por cima. E fez gol em todos os jogos, tá? Fez gol em todos os jogos. Né? Tá lá no ataque. Marcos Leonardo. E a equipe do Al Ittihad, né? Ela até fez 4 gols contra o Al Shorta, Matheus Montenegro. Que maravilha de nome. Pela Liga dos Campeões Asiáticas, mas só fez um gol no Al Faiha. Não fez gol no Al Ahly Dubai. Não fez gol no Al Nassr. Fez um só no Al Wehda e fez só um no Al Naima, tá? E quando perdeu para o Al Wahda, também só fez um gol. Então o ataque, apesar dos nomes, não está tão poderoso. Velho, e o Al Ittihad, ele tem um compromisso no meio de semana seguinte pela Copa do Rei Saudita, e ele deu muito azar, porque já nas oitavas de final vai enfrentar o Al Nassr, então ele ainda tem uma preocupação maior aí, eventualmente pode ser que dê uma poupada pensando ali na Copa, né, já que a Liga, eu acho que vai ser muito difícil ele conquistar o título esse ano. Já o Al Hilal vai pegar aquele timezinho mais baba ali, o Al Aklud, se eu não me engano, do futebol saudita, então não tem essa preocupação com o jogo seguinte. Muito bem, temos as odds aí, Matheus Montenegro, na tela. Tá na aba de gols, tá? Bota na aba principal. Tá na aba de gols, ver as vitórias. Vamos aqui nas odds de principal, né? O favoritismo é do Al Hilal, tá? Mesmo fora de casa. Acho que tá justo, velho. E é um favoritismo grande, como eu disse, tá? Mesmo fora de casa, o Al Hilal, ele realmente passa bem mais confiança que o Al Ittihad hoje, tá? E aí tem um ponto que a gente pode, inclusive, trazer como parâmetro. Nessa temporada, o Al Ittihad, ele já teve 2 joguinhos complicados dentro de casa, que foi tanto pela Champions League asiática, quanto pelo futebol saudita contra o Al Nassr, e ele perdeu os 2. E sem marcar gols, tá? Sem marcar gols. Então, velho, para esse jogo, eu prefiro focar até única e exclusivamente no Al Hilal. Você pode pegar o dupla hipótese para completar um bilhetezinho ali, ou pode pegar o dupla hipótese com gol, só que isso nem vai ter um incremento de odd tão grande assim, tá? Então eu acho que a melhor pedida acaba sendo essa. Eu fugiria do ambas marcam, porque a linha de gols é muito esticada, como você está mostrando aí. O parâmetro é 3.5, não é nem 2.5. Então o ambas marcam, eles só pagam em 39, por exemplo. Eu acho que é um risco relativamente grande, levando em consideração que o Al Ittihad não está passando essa confiança toda. Prefiro confiar exclusivamente no Al Hilal, tá? Que é mais time hoje. O Al Ittihad não está fazendo tantos gols, né? Esse ambas marcam até poderia ser uma boa, mas o ataque da equipe do Benzema, acredite se quiser, não está tão poderoso assim, pelo menos nessa temporada. Tem o dupla hipótese Al Hilal e 2 gols no jogo, né? A gente tiraria o 0-0 ou 1-0. Aí tem 1,34 e tem um incremento de odd aí para quem quiser algo seguro, mas com uma odd ali já boa
o suficiente, né, para você conseguir uma odd mais interessante para duplas, né? Mas eu acho que realmente a chance do Al Hilal perder, apesar do Al Ittihad ser um bom time, eu acho que é pela fase dos times, né? Eu acho que é pequena. Inclusive, com exceção desse último jogo que ele meteu 4 no Al-Shorta pela Champions League Asiática, que é uma equipe do Iraque mais fraca, nos últimos 6 jogos antes desse, o Al Ittihad só marcou 4 gols, tá? Em 2 ele passou em branco. E só marcando um gol nesses outros jogos, né? Então eu acho que não dá para confiar muito realmente nos aurinegros, não. Bom, temos Bundesliga, né? Do Arabão para a Bundesliga. Temos Perfeito. Werder Bremen e Union Berlin, tá? Duas equipes ali de meio de tabela. União Berlim, 9º lugar, com 10 pontos. O Bremen, 12º, com 8, tá? A equipe do Union aí tem 11 gols marcados, 14 sofridos. O Bremen tem a mesma quantidade de gols marcados, mas muitos gols sofridos, né? 16. Duas equipes aí com jogos movimentados, Matheus Montenegro. São duas das piores defesas da Bundesliga, tá? O Werder Bremen, ele tem a segunda pior defesa e o Union Berlin, ele tem a terceira pior defesa junto com outro time ali. Então, terceira, quarta pior defesa. Dois times que deixam muito a desejar no sistema defensivo e como manda o prognóstico de Bundesliga, jogos movimentados, jogos com muitos gols, é uma tendência altíssima, né? E a gente tá falando de dois ataques aqui que para meio de tabela até são relativamente ok, tá? Mas não passam lá essas grandes confianças. Eu focaria muito na ineficiência defensiva das equipes. O Bremen em casa, ele só ganhou um jogo, tá? Que foi o último contra o St. Pauli, tá? Já a equipe do União Berlim fora, né? Ele conseguiu vencer aí o Frankfurt, tá? Fazendo 4 gols no Frankfurt. A única vitória fora de casa. Também teve derrota para o Dortmund, né? 3-0. E derrota para o Leverkusen por 2-0. Bom, vamos colocar as odds aqui, Matheus Montenegro, porque temos o favoritismo do Werder Bremen, tá? E eu acho que esse jogo é mais equilibrado do que as odds dizem. Inclusive, o Werder Bremen tá com desfalques na zaga. A gente teve o jogo do União Berlim contra o Frankfurt. Ele conseguiu fazer 4 gols, cara. Eu até vejo um pouco mais de valor ali na dividida, né? Um pouco mais para o time de Berlim. Eu concordo. Eu acho que o resultado final é imprevisível, tá? Mesmo o valor estando um pouco do lado do União Berlim, eu acho que você pegar uma dupla hipótese do União Berlim é um pouco arriscado. Porque Bundesliga é muito louca em termos de gols, velho. Então, meu irmão, é jogo que pode ser tipo um 3-2 Werder Bremen, 4-3, 3-1. Então eu prefiro focar em gols. A gente tem o mais de 1.5, né, que tem uma oddzinha 1,24, mas eu até recomendaria outra mais eventualmente. Vamos lá na aba de gols, Fábio, mano, bem rapidinho, para ver o gol do União Berlim. Tá? Vê aí, por favor, quanto é que tá pagando o golzinho do União Berlim. É maior do que o mais de 1.5 gols. E qual é a minha leitura? Se for para sair 2 gols no jogo, eu espero que seja 1-1 e não 2-0 Werder Bremen. A gente tá falando da segunda pior defesa da Bundesliga. Um time que não passa muitas confianças aí, os alviverdes. Então, por causa da odd, como tem um incremento ali de 1,24 no mais de 1.5 gols para 1,33 no gol do União Berlim, eu prefiro aqui. Eu acho que é uma tendência melhor por causa da odd. Custo-benefício acaba sendo melhor. Muito bem, também tô por aí, tá? Acho que é gols. Ou gol do União Berlim, ou mais de 1,5, o resultado final. Sim. É melhor fugir, tá? Apesar de eu achar que há uma tendência um pouco maior do União Berlim não perder o jogo do que exatamente o Werder Bremen. Bom, vamos para Espanha. Tem Real Sociedade e Sevilha, tá? Jogo bem interessante aí. Sevilha é o 9º lugar, né? Tem 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 16 gols marcados e 14 sofridos, tá? Talvez seja um dos times aí com mais gols em jogos, nos seus jogos, né? Só atrás de Barcelona e Real Madrid. Aí ele tá empatado ali com Villarreal e Atlético de Madrid. Mas surpreende para um time de meio de tabela, né? Isso. E a Real Sociedade começou bem mal, tá? Tá na zona de rebaixamento, só tem 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas, já tomou 13 gols. Não vem numa situação boa aí a Real Sociedade, né? Que até tem alguns destaques, né? Perdeu alguns também, né? Mas vem tendo dificuldades na temporada. Ele tomou gol, Matheus Montenegro, em quase todos os jogos, tá? Oficiais. Ele toma... Na verdade, acho que todos, tá? Porque esse amistoso contra o Osasuna aqui, que ele não tomou gol, mas de resto... amistoso, né? Teve a vitória contra o Mallorca também. Foi o único jogo que a equipe da Sociedade não tomou gol, tá? De resto, ele tomou gol em todos os jogos. Também marca gol na maioria deles, tá? Também é um time que faz gols.
Velho, eu focaria mais em gols nesse jogo, tá? O Sevilla, ele realmente passa mais confiança. Que início ruim, né, velho, da Real Sociedade. Importante destacar, a gente tá vendo aí, ó, tem 2 vitórias, só que, velho, você ignora esse amistoso contra o Osasuna, né? Ou seja, em jogos oficiais até aqui, o time só tem 1 vitória em 4 jogos dentro de casa. É complicado, tá? Esperava mais um pouco aí da Real Sociedade. Por outro lado, a gente tem um Sevilla com uma média de gols altíssima, se tratando de La Liga, né? A média de gols em jogos do Sevilla supera 3, tá? A La Liga, ela normalmente tem linhas de gols bem baixa, porque a tendência de gols é baixa. Mas a quantidade de gols em jogo do Sevilla é a segunda maior dessa La Liga, só tá atrás do Real Madrid, ou do Barcelona, que é avassalador, né? Barcelona é uma coisa impressionante em termos de gols. Então eu focaria nisso, tá, velho? Eu acho que tende a ser um joguinho um pouco movimentado, por causa da má fase da Real Sociedade, que precisa dar uma resposta, e o Sevilla, naturalmente, estatisticamente, a gente vê que é um ataque que funciona, uma defesa que deixa a desejar. O único jogo aqui, ó, o Sevilha nas derrotas ele deixou gol, tá? Na derrota para o Mallorca, na derrota para o Villarreal ele deixou gol, Fez gol em todos os jogos, né? e no empate É. ele também fez gol, tá? Então ele fez E nas gol em duas todas derrotas as aí derrotas, também. nas 4, né? Nessas duas aqui no Sim. início e nas duas mais recentes. E fez 4 no Barcelona. Pois é. Que era o Barcelona Diga aí. desfalcado e tal, mas enfim, é o Barcelona. Velho, até nas vitórias ele fez gol. Dito isso, Matheus Montenegro, temos aqui as odds aí com o favoritismo da Sociedade. Pois é, cara, e isso aí me surpreende um pouquinho, tá? Porque a Sociedade não tá passando muita confiança. Então a gente acaba enxergando o valor aí do lado do Sevilha. Vamos ver a linha total de gols, primeiramente? Eu sempre gosto de fazer esse comparativo, tá? A gente tem aí o mais de 1,5 gols pagando 1,31 para sair 2 gols no jogo. Meu irmão, a gente analisou tudo aí. Se for para sair 2 gols nesse jogo, pode acontecer, claro. Futebol é imprevisível. Pode ser um 2-0 Real Sociedade. Só que é muito provável que seja pelo menos 1-1. E eu diria mais. Eu não descarto um 2-0 Sevilha, não. Tá? Eu acho que as odds estão puxando muito para a equipe mandante. E aí, velho, a gente tem um gol do Sevilha pagando quanto, Faberman? 1,47. Velho, em termos de custo-benefício, talvez essa seja uma das melhores do dia. Tá no top 3. Tá no top 3 aí, esse golzinho do Sevilha. Eu acho que é uma alternativa interessante, inclusive, para aposta simples nessa sexta-feira. Sexta-feira normalmente é complicado, tá? Então tenham muito cuidado aí, muita responsabilidade nessa sexta. É isso, né? Vamos agora para a Premier League. Temos Leeds e West Ham, tá? É um joguinho de duas equipes que não passam confiança, né? Jogo difícil, né? O Leeds tem 8 pontos, o West Ham tá na zona de rebaixamento com 4, tá? O Leeds tomou 13 gols e o West Ham, pior defesa da Premier League, com 18 gols sofridos, tá? E um dos piores ataques também, tá? Só o Wolverhampton e o Forest fizeram menos gols. O Leeds também não faz tantos gols, não, né? Fez só São um a mais. Dois dos piores ataques e 2 das piores defesas. É um joguinho complicado, velho. Um joguinho difícil de verdade de cravar alguma coisa, tá? Eu talvez até foco mais no Leeds pelo fator casa. Eu acho que isso aí pode ser algo que acabe pesando naturalmente um pouco, né? E também pelo fato do West Ham tá muito mal nessa temporada, tá? Impressionante o West Ham, tá? É um time que só tem uma vitória e foi contra o Nottingham Forest em crise. Tem esse ponto aí que precisa trazer. Já o Leeds, ele tem 2 vitórias, né? Ele ganhou do Everton e ganhou de quem mais? Ele ganhou fora de casa do Wolverhampton. Tem uma vitória em casa já. Isso. Em casa ele teve confrontos difíceis, tá? Bournemouth, Tottenham, Newcastle. Perdeu só do Tottenham e vendeu caro, tá? Foi 2-1. Já a equipe do West... em casa, né? Não, teve um empate em 0-0 com o Newcastle, que ele não marcou. Foi. Isso. Já a equipe do West Ham, né? Ele toma gol em todo o jogo. É um time que não faz gol, tá? Ó, ele fez muitos jogos que ele passou, alguns jogos ele passou em branco, nos 2 últimos, por exemplo. Fora, ele empata com o West Ham, né? E ganha do Forest. Inclusive, a maioria dos pontos foram jogando fora da equipe do West Ham. Os poucos pontos. 7 jogos oficiais na temporada, o West Ham tem uma vitória, um empate, 7 derrotas. Que iniciozinho ruim, tá? Bom, vamos para as odds aqui, né? Porque o favoritismo é do Leeds, tá? Acho justo, tá? Velho, eu acho que tá até baixo, tá, velho? Porque o Leeds também não passa essas grandes confianças, não. É o que eu disse. É muito pela incompetência do West Ham. Muito pela incompetência dos Hammers aí. Mas eu acho que podia estar um pouquinho maior essa odd do Leeds, tá, velho? Se tivesse um pouco maior, eu até via um certo valor no dupla hipótese Leeds ou no gol dos Leeds. Mas, velho, é um time que não passa tanta confiança assim, não, tá? Esse é um dos jogos que eu menos gosto aí do dia. Eu acho que o gol do Leeds tem o seu valor pela defesa frágil do
Também acho. Da equipe Do West Ham. pagam em 20, né? Do West Ham. Só que aí é que tá, não é uma odd tão boa para um time que é incompetente, sabe? Tipo, custo-benefício, para mim, o gol do Sevilla é muito melhor que isso aqui. É mais do que o dobro de lucro. É mais difícil de acontecer. Claro, vai estar fora de casa, o Leeds está jogando contra um adversário mais fraco. Só que em termos comparativos, assim, né? Se você tiver que escolher uma, eu acho que essa do Leeds aí tá em uma das últimas prioridades do dia, tá? Só se você quiser fazer um bingão aí, eventualmente, mas eu não recomendaria muito, não. Pelas defesas dos times, eu acho que o mais de 1,5 é o que dá para entrar no jogo, né? É um jogo difícil, assim. As odds não ajudam tanto, as probabilidades não são tão altas. Melhor do que 1,5 para mim é você combinar o dupla hipótese do Leeds com o gol do Leeds. Porque eu acho que 1-0 Leeds é um palpite muito plausível para esse jogo, tá? E a odd vai dar ali acima de 1,31. Então eu ainda prefiro do que o mais de 1,5 gols. Muito bem. Então o Leeds, ou empate mais gol, né, do Leeds, é uma boa aí para esse confronto. Vamos agora, Matheus, para Itália, porque temos Milan e Pisa, tá? Vamos colocar na tela aqui a classificação. Melhor tá jogo do dia, Faberman. Melhor jogo. Esse é o mais tranquilo, né, em termos teóricos. Sim. Porque o Milan é líder, tá? Tem 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, que foi na primeira rodada, inclusive. E o Pisa é o lanterna, time que ainda não venceu, marcou 3 gols e tomou 10, tá? Então temos o líder contra o lanterna, né? O Milan que venceu a Fiorentina, empatou com a Juventus, venceu o Napoli, venceu o Lecce, venceu o Bolonha e teve aí foi o tropeço da primeira rodada, né? Que foi contra o Cremonese, que ele acabou perdendo por 2-1. Mas depois disso, só resultados positivos. E o Milan não tem competição europeia, né? Então é um time que está focado 100% no italiano. Já o Pisa, né? Tem 2 empates onde ele não tomou gol, tá? Então é um time que não tem uma defesa assim tão vulnerável. Tomou 4 do Bolonha recentemente, é fato. Tomou 3 do Napoli, mas de resto ele vendeu caro, tá? 1-0, perdeu da Udinese e 1-0 para o Torino. Apenas 2 jogos aí destoaram dessa defesa que ou não tomou gol ou tomou 1, com exceção de 2 jogos. O Pisa, ele não venceu na temporada, tá? Ele avançou da Copa da Itália contra o Cesena, mas empatando. E aí ele avança nos pênaltis. E depois foi eliminado para o Torino, né? Então é um time que tem 9 jogos oficiais da temporada e simplesmente nenhuma vitória, Faberman. É isso. É um jogo muito bom para o Milan, né? Assim, acho que a gente vai colocar as odds agora. Mas eu não sei se será uma Pisa do Milan, tá? Gostou dessa? Será? Gostei. Eu tava esperando uma piadinha desse Eu acho que o Milan deve ganhar. Deve ganhar. Não, deve ganhar. E para mim, as odds estão melhores do que eu esperava. Para mim, o justo aqui era estar 1,20, 1,25 Milan. Por exemplo, um comparativozinho rápido e básico. Velho, a vitória do Milan tá a mesma odd do gol do Union Berlin, por exemplo, que a gente destacou. Fora de casa contra o Werder Bremen. O gol do Milan tá pagando mais do que o gol do... a vitória do Milan tá pagando mais que o gol do Leeds, que é um timezinho instável. Pô, a gente tá falando de um confronto de líder contra a lanterna dentro de casa. Uma lanterna que não venceu nenhum jogo na temporada, 9 partidas disputadas. Para mim, o maior valor do dia tá aqui, tá? Para uma duplinha, essa vitória do Milan eu acho sensacional. E vou além. Se você quiser fazer uma aposta simples, eu considero, inclusive, nível bilhete pronto, tá, Fabiano? Poderia ser só essa aposta aí. Vitória do Milan em mais de 1,5 gols. O ponto que me deixa com um leve pezinho atrás é que você trouxe uma estatística interessante. O Pisa, mesmo ele sendo um retrospecto negativo gigantesco, um time que não venceu, ele não sofre tantos gols assim, não. Ele tomou um 4-0 do Bolonha, só que você viu vários 0-0 ali, 1-0. Então isso me deixa com um leve pé atrás. E por isso, o bilhete pronto não vai ser só essa aposta. Mas é interessante. A aposta simples para mim do dia, essa é a melhor. Muito bem. Vamos agora para o Brasil, Matheus Montenegro, porque temos Série B, tá? Temos falando de Série B, ó. Posso mostrar? No meu programa, para dar uma... E aproveitando a deixa, ó, essa camisa aqui, linda, você reconhece? Porque tá só o... Como é o nome assim, quando é só a sigla? Chapecoense. Quando é só a sigla assim, como é o nome mesmo? Monograma, não. Né? Não sei. Não sei. Enfim, essa camisa é muito interessante, velho. É um terceiro uniforme. Eu acho que não vai... Eu tô com medo de derrubar aqui o celular, tá? Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Dá pra ver aí os inscritos? Enfim, em alusão ao... foi uma camisa que foi feita em alusão ali ao Torino também, né? A equipe que também sofreu um acidente aéreo na história. E aí essa camisa foi tipo uma parceria Torino e Chapecoense. Camisa belíssima. Podemos ir agora para a Série B, Faber, mano.
Muito bem, temos Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Novo Horizontino brigando por acesso, 54 pontos. Já o Botafogo de Ribeirão Preto brigando para não cair, tá? 34 pontos, 20 pontos separam as duas equipes, tá? Botafogo de Ribeirão que tem a pior defesa, Matheus Montenegro, tomou 49 gols. Que loucura, hein? E o Novo Horizontino tem uma das melhores, né? Tem a segunda melhor. Só o Curitiba tomou menos. Então temos o Pois duelo. é, duelo do interior paulista, né, velho? Dois times de situação muito distinta. E você vê a sequência também aí. O Novo Horizontino ele até vendeu um empate fora, que ele poderia até ter ganho, tá? Mas é uma defesazinha interessante, né, velho? Essa do Novo Horizontino. Passa uma certa confiança aí, gosto, tá? É um joguinho. É porque Série B nessa reta final é um pouco imprevisível. Só que em termos comparativos ali, em termos de nível das equipes e até estatisticamente, é um jogo interessante também, tá? Porque eu acho que vai dar Novo Horizontino aqui. O Novo Horizontino que é um time que não marca tantos gols assim, né? Até fez no último em casa 3-0 no Operário, mas ele toma de fato poucos gols. Já os jogos do Botafogo de Ribeirão são bem movimentados, tá? Muitos jogos batendo mais de 1,5, né? Que a gente sabe que na Série B o mais de 1,5 já tem aquela odd bem interessante. Sim. Até porque ele toma muitos gols, né? Mas vem aí de 3 jogos sem perder, tá? Tem esse detalhe aí. Inclusive contra a Chapecoense fora, ele empatou em 1-1. Empatou com o Cuiabá em casa 2-2. Só que em contrapartida, se você estende esse retrospecto e vê os últimos 9 jogos, ele só tem uma vitória que foi em casa contra o Lanterna. Então daí você tira que não é um time que passa lá suas grandes confianças no Botafogo de Ribeirão Preto, não. Bom, a odd do Novo Horizontino em 50. E aí, meu velho, é onde eu vou entrar na questão Série B, né? Porque aqui, velho, eu não me recordo, Faber, mano, inclusive, estamos analisando a Série B desde o início da temporada, desde os tempos de TV Bet, eu não me recordo de uma odd 1.5 na Série B, não, tá? Porque as coisas são muito niveladas, velho. Você pega um confronto de líder contra a Lanterna, o líder jogando em casa, e é perigoso. Você vê o Paysandu, ele ganhou do Coritiba, que era líder. O Ainda mais dois Lanterna, jogos entre paulistas, tá? Que aí eu acho que nivela mais ainda. Mesmo aí com é a que campanha me deixa com o pé diferente. atrás. As odds não ajudam e Série B é muito instável. Então, assim, eu até acho que o Novo Horizontino vai ganhar. Mas eu não gosto do custo-benefício acerca dessa odd. O que pode ser mais seguro, muito pelo fator defesa frágil da equipe do Botafogo, seria, sei lá, um dupla hipótese mais 1,5, né? Cara, não, Porque você ficaria vou até protegido no 1-1. Eu vou ao contrário, velho. Eu acho que o dupla hipótese menos de 3,5 é até melhor. Sabia? Porque o Novo Horizontino também não faz muitos gols, não, velho. Acho difícil demais sair 4 Dá gols nesse jogo. 1,41. Pode ser 1-1, beleza. Pode ser 0-0, tá ligado? Eu não duvido de ser 0-0 esse jogo. Tem uma carinha de 0-0, velho. Quem quiser uma odd menor, mas mais segura para bilhete, tem um menos 4,5 também, né? Mas é uma diferença já grande ali de odds. Gols já. Acho difícil sair 4 gols. Pra mim, a melhor pedida realmente acaba sendo dupla hipótese e under 3,5. Eu prefiro isso do que a vitória. 0-0 e 1-1 é bem plausível. Bem plausível. Bom, o último jogo da Série B aqui que a gente vai analisar é o jogo do Remo, tá? O Remo que tem um jogo contra a equipe do Cuiabá, tá? Jogo bem interessante. A equipe do Remo que vem numa sequência muito boa, Matheus Montenegro. Vamos ver a classificação. O Remo entrou no G4, hein? O Remo começou no G4 e ficou fora muito tempo e agora nessa reta final voltando aí 5 vitórias seguidas, tá? Venceu o Atlético por 3-1, venceu o Paysandu por 3-2, venceu o Atlético Paranaense por 2-1, o Operário por 1-0 e CRB por 4-2 e marcando vários gols, tá? Muitos gols. E tem nome pra isso, fala, mano. Guardiola, a lenda Guto Ferreira, tá? Chegou, botou ordem na casa e o time nortista tá aí voando, né? Um ponto muito legal para se trazer, tá? O Remo é o time que menos perdeu nessa Série B, junto com o Novo Horizontino aí. Ele empatou bastante, né? Mas, cara, como seria legal, velho? Opinião própria aí, agora falando pessoal aqui como o Matheus, queria ver um time do Norte na Série A do Brasileirão, tá? Faz tempo, né, velho? Desde, acho que faz uns 20 anos que... Foi o Paysandu, o último a jogar, né? Acho que em 2005. Acho que faz 21 anos que não joga um time do Norte a Série A do Brasileirão. Tá aí o Remo podendo voltar. Coisa linda. Tem pela frente o Cuiabá, que assim, se o Cuiabá perde esse jogo, eu acho que ele dá adeus à briga pelo acesso, né? Porque vale lembrar, a gente não se tocou nesse ponto, tá? 34ª rodada, ou seja, só faltam 5, galera. 5 joguinhos só para acabar essa Série B. Então, os times não podem mais vacilar. Cuiabá em casa, um confronto direto, ele precisa vencer esse jogo, né? O Cuiabá que... Vamos começar pelo Cuiabá, né? Que ele tem uma vitória em 4 jogos, tá? Ele tinha uma sequência muito boa aqui, né? A gente vai ver antes. Ele vencia em casa e empatava fora, né? Aí ele perde do Novo Horizontino, ganha do Curitiba em casa e só empata com o Botafogo de Ribeirão Preto, empate fora, mas contra um time
da parte de baixo, né? Então o Cuiabá deu uma estagnada. E o Remo, como a gente viu, uma sequência com o Guto Ferreira muito boa. Com muitos gols no nos jogos. O que eu queria trazer do Cuiabá é que ele é o segundo melhor mandante dessa Série B, tá? Ele é o 8º colocado, né, na classificação geral, ou é o 9º? O 8º. Só que como mandante, ele tem a segunda melhor campanha, só atrás do CRB. 24 gols marcados, é um retrospecto muito bom. 11 vitórias em 16 jogos, tá? O Remo é o 4º melhor visitante, mas também é o 4º colocado. Bom, Matheus Montenegro, esse jogo é... Cara, eu tô confiando na boa fase do Remo, viu? Até porque as odds ajudam muito. Aqui tá um alto favoritismo pro Cuiabá. Aí é que tá. Eu vou entrar no mérito. Eu acho que é jogo para gols, tá? Primeiro porque as odds não ajudam muito e é um jogo imprevisível de fato. Mas as odds acabam contribuindo pra gente ver mais valor do lado do Remo. Isso é um fato. O mais de 1,5 gols, ele paga 1,40. Só que, velho, o gol do Remo, ele paga 1,66. Se for para sair 2 gols nesse jogo, eu não acho que o placar mais provável é 2-0 Cuiabá. Eu acho que é 1-1, tá? E não duvido o Remo ganhar de 2-0 também. Cara, o Remo, no recorte recente aí, nessas 5 vitórias consecutivas que ele teve, a quantidade de gols é uma coisa absurda, tá? Deixa eu puxar aqui só para confirmar. Velho, ele marcou 13 gols nesses 5 jogos. É uma média de quase 3 gols por jogo. Ele fez 3 no Atlético, 3 no Paysandu, 4 no CRB, 2 no Atlético e 1 no Operário. E se você estende esse retrospecto, o Remo conseguiu marcar gol em 8 dos últimos 9 jogos. Então eu acho que, pelo contexto e principalmente pelas odds, o valor está muito do lado do Remo. O gol do Remo é uma alternativa muito interessante de aposta simples para essa sexta-feira, tá? É isso, esse jogo aí realmente o resultado final é imprevisível e vamos focar em gols, né? Muito pelo Remo. Boa fase e jogo decisivo também, então tem que ser aberto. Ninguém pode especular com empate, sobretudo o Cuiabá, né? Então vai dar espaço. E o Remo também precisa ali do resultado para se manter no G4, já que tá tudo muito embolado. Bom, Matheus Montenegro, vamos para o nosso bilhete pronto, tá? Uma sexta não tão fácil, tá? Quem lucrou muito aí terça, quarta e quinta, quiser ficar de fora nessa sexta para guardar suas energias para o final de semana, compreendemos, tá? Porque realmente não é uma sexta tão simples assim. Entre com bem menos força, tá? No mercado nessa sexta-feira. É a nossa sugestão. A minha sugestão. Geralmente não é o que você diz, não, né? Na sexta, não, né? Na sexta, logo no mercado de apostas. Né? Perfeito. Vamos que vamos. Passa o tamborzinho, porque eu acho que quando eu tô com fone de ouvido, o tamborzinho não funciona, não. Então você não ouve, mas eu coloquei aqui, inclusive, galera, tá saindo aí, comente aí se o tamborzinho... Mas pra mim sai aqui. Saiu no outro vídeo, pô. Sou eu que não escuto, mas eu acho que o então vídeo o problema o surdo é você. O problema então, sou eu. Eu assumo, Fabiano. Não é você, sou eu. Vamos lá. Vitória do Milan, mas dupla chance do Al Hilal. A gente ficou muito na dúvida, tá? Sobre o que combinar com a vitória do Milan. Gol do Sevilha também ficou ali entre umas das possibilidades, né? Mas vamos aí nessa dupla chance do Al Hilal, muito pela força do Al Hilal, uma fase do Al Ittihad. Acho mesmo fora de casa é difícil perder. A vitória do Milan para mim é o melhor pedido do dia, como eu deixei claro, né? O dupla chance do Al Hilal, eu gosto muito do mercado de dupla chance, tá? É aquela velha história, meu irmão. Dos 3 possíveis resultados do futebol, vitória de um lado, vitória do outro, empate, você tem 2 dos 3, tá? E hoje o Al Hilal, ele é superior ao Al Ittihad, não é um jogo nivelado. Então eu gosto dessa alternativa, tá? Eu acho que ela acaba sendo mais segura do que, por exemplo, gol do Union Berlim, do que gol do Leeds ou dupla hipótese do Leeds, né? O gol do Remo. Série B é instável, então Série B, para bilhete pronto, raramente vocês vão ver aqui, tá? E aí eu vou trazer uma alternativa, né, que eu destaquei ao longo do programa, que a odd não é tão alta assim, mas eu também acho uma boa. Vitória do Milan e mais de 1,5 gols. Eu gosto. Eu acho que o Milan vai ganhar o jogo e que não vai ser só 1-0. Então essa fica sendo aí uma opção a mais para o apostador. Muito bem, então é isso. Dicas dadas aí para essa sexta-feira. Valeu, Matheus Montenegro. Grande abraço. A gente volta aqui. Um ótimo final de semana. Para trazer também os jogos do final de semana, né? Sábado, o Bet de hoje tem todo dia. É hoje? Tem Bet do dia. Valeu. Uau, esse vai ser o novo... Você falou Bet do dia, Bet de hoje. É hoje? Bet de hoje, tem né? É hoje tem Bet. Galerinha, não vou embora. Like, inscrição, hypar e notificações. Esse conteúdo para você é de graça e essa é a forma de você contribuir com a gente. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.